Então, pessoal, vamos continuar aqui o estudo das plantas, tá? A gente vai estudar agora a primeira planta, que é a planta da situação. Se você for observar aqui na figura, a gente tem ruas aqui ao redor do espaço físico que vai ser destinado à construção da indústria. Então tem Rua Portugal, Rua Belo Horizonte, Avenida 7 de Setembro, e eu tenho essa outra rua aqui, Rua Ceará. Então, esse tipo de planta é planta da situação porque ela está mostrando como que essa construção aqui ela vai ser encaixada dentro do contexto urbano. Então, quando vocês se depararem com esse tipo de planta aqui, com essas características, então vocês estão estudando uma planta da situação, tá? Novamente, eu tenho aqui a orientação, Rua Belo Horizonte, Avenida 7 de Setembro, e aqui eu tenho esse espaço físico. Então, uma planta com esse tipo de situação é uma planta da situação, com essas características de encaixe dentro do contexto urbano. Outro tipo de planta. Se você observar essa planta aqui, o foco dela é dividir o espaço físico. O espaço físico está bem dividido aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividiu esse espaço aqui dessa construção em 7 pedaços. Então essa planta aqui, esse tipo de planta é planta baixa de arquitetura, tá? O foco dela é a divisão do espaço físico, tá? O espaço físico está bem dividido. A diferença dela para a planta da situação, o foco dela não é encaixe no contexto urbano, o foco dela é dentro do espaço, que vai ser feito com essa quantidade de espaço aqui. Essa é a planta da baixa de arquitetura. Essa outra planta, ela já está se referindo a como essas máquinas vão ser encaixadas aqui dentro do contexto, tá bom? Então já falou da planta da situação, planta baixa de arquitetura. Esse outro tipo de planta é o tipo de planta baixa do arranjo das máquinas. Por que é planta baixa do arranjo das máquinas? Porque além de dividir o espaço físico, ela está mostrando como essas máquinas serão encaixadas aqui, ó. Então, plantas com essa característica de mostrar a disposição das máquinas aqui nesse espaço, a gente chama de planta do arranjo das máquinas. É um outro tipo de planta. Essa outra planta aqui, que ela já oferece desenhos mais detalhados, peças, ela tem um foco mais em aspectos referentes a detalhes de construção. Então esse tipo de planta a gente chama de planta dos detalhes, tá? Então dentro desse tipo de planta aqui a gente também encontra questões referentes à montagem de máquinas, a peças, a quantidade de escadas, hastes. Então essa planta que oferece esses detalhes é o tipo de planta dos detalhes que a gente chama, tá? É um tipo de planta mais complexo, tá? Então esses são os 4 tipos de plantas que a gente encontra em projetos elétricos industriais, né, que os projetistas eles costumam trabalhar, tá? Cada uma com a sua característica e com a sua funcionalidade.